Fala investidor, eu sou Alex, esse é o canal Pingado na Bolsa. Hoje a gente vai conferir aqui o relatório do KNCR11 e o Kinea Rendimentos Imobiliários, o relatório de julho de 2022, que saiu agora no comecinho de agosto. Então fica ligado aí até o final do vídeo para todas as informações. Bom, antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no canal caso não seja inscrito e também curtir o vídeo, que ajuda bastante aqui na divulgação do nosso trabalho. E bom, aqui o objetivo do fundo, o portfólio é dedicado ao investimento em ativos de renda fixa de natureza imobiliária, especialmente em certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs. O rendimento mensal do fundo aqui foi de 107% do CDI líquido de R. Ele tem um patrimônio líquido aqui de 4 bilhões 450 milhões de reais, é um fundo bem grande, tá? São 125 mil cotistas que ele tem, inclusive comenta para mim aí se você é um cotista desse fundo. Os dividendos a pagar aqui em 11/8 são de R$ 1,15 por cota. A taxa média do fundo aqui, a MTM, é de CDI mais 2,52% ao ano. A cota patrimonial no dia 29/7 estava lá em R$ 101,40, enquanto que a cota mercado também no mesmo dia, R$ 102,46. A liquidez média diária aqui bem tranquila, tá? R$ 7.150.000. E o volume de CRIs adquiridos no mês foi de R$ 1 bilhão. Então, realmente é um gigante aqui de papel. Esse fundo é muito grande. E a gente continua aqui com a posição ao final do período. Então, ao fim de julho, o fundo apresentava alocação em relação ao seu patrimônio de 108,2% aqui em CRIs e 5,8% em instrumentos de caixa, que vão ser destinados a novas operações. Então, a parcela investida em CRIs aqui, em CDI, corresponde a 106,9% do patrimônio do fundo, remunerados a um yield médio aqui de CDI mais 2,52% e com prazo médio de 6,1 anos aqui. Então, a gente continua também aqui com a rentabilidade. Então, os dividendos referentes a julho, cuja distribuição vai ocorrer no dia 11/8, são de R$ 1,15 por cota, representam uma rentabilidade equivalente a 107% da taxa DI, isenta do imposto de renda para pessoas físicas, considerando uma cota de R$ 103,86. Então, eles comentam aqui que realmente a rentabilidade do fundo tem sido beneficiada pelo processo da elevação da Selic, tendo em vista sua carteira majoritariamente pós-fixada. E eles destacam que o Copom elevou a taxa básica de juros da economia para 13,75% no início de agosto. E um outro comentário aqui também, esse meu, né, que realmente eles acenaram aí para uma possível alta também na próxima reunião aí do Copom. Então, provavelmente a gente vai continuar vendo por algum tempinho ainda esse patamar elevado aí da taxa de juros. Bom, aqui algumas informações básicas sobre o fundo. Então, ele foi iniciado lá no dia 15/10/2012, então o fundo já tem quase aí 10 anos de vida, né, de existência. A taxa de administração é de 1,08%, não tem taxa de performance, como a maior parte aí dos fundos da Kinea, tá? Então, a administradora aqui é Intrag DTVM e a gestora é a Kinea Investimentos Limitada. O público geral aqui é o tipo de investidor que pode investir nesse fundo imobiliário. Bom, e aqui as novas operações. Então, no período, ocorreu aqui a recompra dos CRIs BR Properties no montante de 240 milhões de reais. Essa recompra foi acompanhada do pagamento de uma penalidade de pré-pagamento equivalente a aproximadamente 40 centavos por cota, que é um prêmio parcialmente incorporado na distribuição de dividendos do mês. Os recursos recebidos antecipadamente já foram realocados em novos CRIs relacionados ao financiamento à aquisição pela gestora canadense Brookfield Properties, de um portfólio de edifícios corporativos majoritariamente localizados em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, o fundo aqui adquiriu 5 CRIs, totalizando um montante agregado de 1 bilhão, como a gente já tinha comentado, e aqui a gente tem o descritivo desses CRIs. Então, aqui o devedor, que é a Brookfield, 1 bilhão de reais, CDI mais 2,15% é a taxa, e aqui a descrição. Como a gente pode ver, são 5 CRIs, compõem uma parcela relevante do pacote de financiamento da aquisição pela Brookfield de um conjunto de 10 imóveis que eram detidos pela BR Properties. Então, os CRIs adquiridos contam com as garantias de alienação fiduciária de imóveis, alienação fiduciária das cotas de 10 fundos imobiliários detentores dos empreendimentos, uma cessão fiduciária de recebíveis de todos os imóveis e um fundo de reserva com LTV aqui de 63%. Então, a Brookfield é uma das maiores e mais respeitadas gestoras de investimentos alternativos do mundo e possui uma presença relevante no Brasil, tendo adquirido o portfólio por um montante total de aproximadamente 6 bilhões e 200 milhões de reais aqui, incluindo os custos de transação, configurando a maior transação imobiliária já realizada no mercado local. Então, os ativos adquiridos são de boa qualidade, com ótimas localizações, sendo que 90% aqui do volume da aquisição corresponde a prédios AAA, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro.
com destaques aí para o Parque da Cidade, JK Torre B e Ventura Towers. Então aqui as operações compromissadas reversas, então conforme informado em relatórios anteriores, o fundo possui atualmente operações compromissadas reversas lastreadas em CRIs, e durante o mês de julho foram realizadas novas operações, de forma que atualmente essas operações representam aqui uma exposição de aproximadamente 13,8% do patrimônio líquido do fundo, patamar considerado adequado aqui pela equipe de gestão. As operações compromissadas aqui permitem uma maior flexibilidade e velocidade da alocação de recursos e também a melhoria no patamar da rentabilidade. Então, dessa maneira, eles acreditam que os instrumentos são produtivos para o processo de gestão. Então, vale destacar aqui também que as operações possuem longo prazo aqui de vencimento, são cuidadosamente monitoradas pela equipe de gestão de riscos da Kinea e atendem critérios como liquidez, percentual máximo do fundo e custo. Bom, aqui a gente tem um resuminho da carteira, certo? Então, são CRIs diferentes aqui, com indexadores diferentes, né? O caixa, 5,8% de caixa, 1,2% aqui do indexador inflação mais, com yield médio de 8,07%, o yield médio da curva aqui 6,81%, um prazo médio de 4,4 anos e a duration aqui de 2,9 anos. Com relação ao CRI aqui, 107%, CDI mais 2,52%, o yield médio de curva aqui de 2,01, prazo médio de 6,1 anos aqui. Então, o prazo médio da carteira de 5,7 anos, 114% aqui de percentual alocado, e o caixa está em CDI aqui, 100% de CDI menos o IR. Bom, então a alocação em CRIs aqui, 108,2% do patrimônio líquido, alocação por setor residencial 6,5%, logístico 5,3%, shoppings 31%, escritório 57,2% e a alocação total aqui por indexador, a maior parte realmente CDIs, 93,9%, Selic 5,1% e PCA aqui em torno de 1%. Boas informações contábeis aqui, então, para apuração do resultado, eles consideram os rendimentos apropriados através do regime contábil de competência, que compreendem juros e correção monetária dos ativos, deduzidos da taxa de administração, custódia e demais custos de manutenção do fundo. Além disso, são excluídos os efeitos de marcação a mercado dos títulos, sejam eles positivos ou negativos, tal como descrito nas demonstrações financeiras e relatório complementar do fundo. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui como que foi a DRE de julho do fundo. Então, julho de 2022, teve um resultado com CRIs aqui de 63 milhões de reais, um resultado aqui com instrumentos de caixas 4,6 milhões, 4 milhões de reais aqui de despesas do fundo, resultado líquido aqui 63 milhões e 800 mil reais, a distribuição de 50 milhões de reais, um resultado por cota aqui de R$ 1,45 e a distribuição aqui de R$ 1,15, o fundo tem um saldo de lucro a distribuir aqui de 31 centavos por cota. E aqui a rentabilidade do fundo, então, em julho, tá? Como a gente pode ver, R$ 1,15 de dividendos, a taxa DI foi 1,03%, a rentabilidade do fundo aqui, então, foi de 1,11%, considerando essa cota média de ingresso aqui de R$ 103, tá? A taxa DI aqui, 107%, a rentabilidade do fundo com relação à taxa DI, e a taxa DI Gross Up aqui, se você for considerar 15% de imposto, o fundo rendeu 126% com relação ao CDI. Uma carteira de ativos aqui, então, ao término do mês, o fundo apresentava essa carteira aqui, como a gente pode ver, tem apenas 3 ativos acima de 5%, tá? Que são esses aqui, o JHSF Malls e o Brookfield, todos a CDI mais ali próximo de 2%. Aqui são os investimentos, tá? Então, 300 milhões, 200 milhões e 257 milhões. Mas os demais, como você pode ver aqui, se quiser dar uma pausada para conferir, estão todos abaixo de 5%. Então, é um fundo bem diversificado, umas taxas bem interessantes, aproveitando essa subida aí da Selic. São vários CRs diferentes, como a gente pode ver. Só nessa página aqui a gente tem 45. Continuando na página aqui seguinte, a gente vê que são 51 CRs diferentes indexados ao CDI+, e 4 diferentes aqui indexados ao IPCA. Tem um percentual de caixa também, que está em títulos públicos federais, e a gente vê aqui o montante de 5 bilhões de reais no saldo curva aqui e 5 bilhões e 71 milhões de reais aqui no MTM, tá? 100% da carteira do fundo. Bom, é o acompanhamento da carteira aqui, então a visão geral, a equipe de gestão realiza o acompanhamento dos investimentos do fundo de forma ativa com o objetivo de manter os riscos sob monitoramento contínuo. Como parte desse processo, são realizadas revisões periódicas dos investimentos realizados, seguindo uma periodicidade pré-definida e determinada por critérios objetivos estabelecidos aprovados em comitês de investimento. Então, as revisões aqui são baseadas em critérios diversos, aí, quantitativos e qualitativos, que podem incluir
análise quantitativa de informações financeiras dos devedores, a análise qualitativa de informações relativas aos setores de mercado, qualidade da gestão das empresas, vantagens competitivas, governança corporativa, práticas de gestão e desenvolvimento de projeções financeiras dos devedores. Além disso, as análises incluem visitas periódicas aos ativos imobiliários que compõem as garantias aqui dos CRIs e o acompanhamento do valor de tais garantias, tendo como base laudos de avaliação produzidos por empresas independentes, complementados por análises internas realizadas pelas equipes de gestão. Então, como a gente pode ver, eles acompanham de perto a carteira, apesar de terem vários ativos diferentes, eles fazem um acompanhamento muito próximo, e é por isso que, por exemplo, eles gastam aí 4 milhões de reais por mês, tem de custos esse fundo aqui, mas se a gente for comparar com as receitas do fundo, tá bem dentro do esperado aqui, dentro do adequado. Então a gente vê que o fundo é muito grande, é muito diverso, variado, focado bastante em CDI, mas tem um acompanhamento de perto aqui da gestão. E é uma gestão de uma empresa benquista aí aos olhos do mercado de fundos imobiliários, que é a Quinea, e é um fundo antigo também, mais, quase 10 anos aí de existência, então a gente pode considerar esse fundo aqui para nossa carteira. Lembrando, não estou recomendando a compra ou a venda desse ativo, estou apenas trazendo informações aqui do relatório gerencial para você tomar a sua decisão. Bom, e aqui tem os mecanismos de controle, tá? Então, grande parte das operações contam com covenants imobiliários acompanhados mensalmente pela equipe de gestão que estabelece uma razão máxima entre o saldo devedor do CRI e o máximo do imóvel aqui de valor, tá? Do imóvel em garantia. Então, loan to value, que é o LTV, e uma razão mínima de cobertura de fluxo de recebíveis, é um fluxo mensal de recebíveis versus a parcela mensal do CRI. Então, a análise desses parâmetros permite a tomada de conclusões importantes sobre ações a serem tomadas pela equipe de gestão, incluindo a potencial venda de ativos cujos parâmetros de risco estejam em desconformidade com o mandato de investimentos do fundo. Então, eles têm realmente aí um controle muito grande sobre o que eles investem e sobre o que eles vão tirar ou manter na carteira. E aqui, para finalizar, a perspectiva setorial e econômica, eles têm notado, por exemplo, uma melhoria substancial no desempenho de shopping centers que baseiam CRIs importantes da carteira, os quais permanecem saudáveis. E no segmento de edifícios corporativos, eles notaram um aumento importante nos níveis de ocupação dos ativos com tipologias adequadas, então AAA, e boas localizações, o que deixou a gestão aí confortável em aumentar a exposição no segmento, conforme eles demonstraram aí por novos investimentos realizados nesse mês, conforme a gente viu já lá da Brookfield. Então é isso, esse foi o vídeo sobre o KNCR11, espero que tenha sido útil para vocês. Se foi útil, considere curtir o vídeo, assina o canal também para não perder os próximos vídeos que a gente vai publicando por aqui e compartilha com seu amigo ou amiga que tem interesse nesse tipo de conteúdo. É isso por hoje, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!